onde nos fala sobre trombetas e buzinas. Nós já começamos a estudar com o nosso pastor desde o domingo passado. E hoje no programa da rádio, o programa Cristo é Real, não foi diferente. Foi uma palavra poderosíssima pelo nosso pastor, onde ele nos ensinou sobre o anúncio das trombetas no dia de hoje. E é uma palavra poderosa. Joel capítulo 2, versículo, você pode ler comigo? Tocai a trombeta em Sião e dai o alarme no meio do meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque vem vindo o dia do Senhor, já está perto. Essa palavra não é verdadeira? Muito verdadeira. Muito verdadeira. O Senhor fala pelo profeta Joel que é necessário tocar buzina, fazer barulho, anunciar, chamar, convocar. É preciso, é necessário. E o Senhor vem fazendo isso nos nossos dias de diversas formas também. Mas o Senhor vem anunciando, vem tocando trombetas, vem fazendo barulho, vem anunciando, vem enviando profetas, pregadores, levitas, canções. O Senhor vem trazendo avivamento nos nossos dias. O Senhor vem trazendo. E o Senhor na palavra diz, tocai a buzina onde? Em Sião. Sinal que é no meio do povo de Deus. Um povo que no tempo do profeta Joel estava se desviando. Aliás, estava totalmente desviado. Estavam à beira de um assolamento terrível. Uma invasão terrível dos seus inimigos. E o Senhor, por amor ao povo dele, mas não tem a ver sobre nós, sobre Israel somente, mas pelo amor do nome do próprio Deus. É Ele que faz as coisas, mas por amor do seu próprio nome. E por amor do seu próprio nome, ao povo que Ele escolheu, que Ele elegeu, que Ele separou, Ele diz ao profeta, tocai a buzina, anunciai no meio do meu povo, que se voltem, que se arrependam, que sacodem a idolatria, né? Que venham sacudir o mal que existe no coração, na mente desse povo, porque o mal vem. Clamai no monte da santidade do Senhor. Nós sabemos que o Senhor é santo. E nós sabemos que esse lugar eterno, com santidade, é o lugar que nós temos certeza que nós devemos ficar até o fim. Amém, igreja? Porque a palavra nos diz, ao que vencer herdará todas as coisas. Ao que vencer eu farei com que sente comigo. Amém? Eu quero alcançar essa promessa em você, igreja. Amém. Glória a Deus. Para isso, na segunda parte do verso, o profeta diz, perturbem-se. Não é para ficar acomodado, para se perturbar. O que é ficar? O que é se perturbar? É incomodar-se, é se movimentar, é ficar indignado, inconformado, se arrepender, se voltar para o Senhor é tempo. Nós vivemos dias terríveis, onde o amor de muitos está se esfriando. E quando nós dizemos o que a palavra aborda, o amor de muitos não tem a ver com ímpios, tem a ver com o próprio povo de Deus. Tem se perdido, tem se desviado, tem se deixado corromper de diversas formas de atração do pecado, do entretenimento, das suas próprias fragilidades, dos seus enganos. E o povo de Deus aos poucos tem sido levado, mas aqui a trombeta do Senhor toca nessa noite, nos convocando para sair dessa inércia, para sair dessa cegueira que aos poucos vem vindo. Ela não vem de uma vez. O inimigo da nossa alma, a palavra diz que ele está ao derredor, ele está observando. Nós conhecemos essa palavra, e ele está mesmo. Que é quando a gente sente a carga de opressão, quando a gente sente a nossa alma meio aflita, perturbada, ansiosa, quando a gente sente um ambiente estranho. Opa, tem algo estranho aqui, vamos orar, vamos repreender, vamos clamar. E essa buzina que tem que continuar sendo tocada. É o perturbem-se.
A palavra do Senhor fala para a gente não se conformar com esse mundo, mas nos transformar pela renovação do nosso entendimento, para que a gente possa viver os nossos dias, crendo sim, mas viver a vontade de Deus, assim diz a palavra. E qual é a vontade de Deus para nós? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Muitas das vezes, em algumas situações, a gente não vê nada de agradável. A gente de verdade não entende muito, ou dizendo a verdade, nada. Mas a gente diz, Senhor, não estou entendendo nada, mas eu entrego. Senhor, eu não estou entendendo nada, mas o controle está nas suas mãos e nunca saiu das suas mãos, e nas tuas mãos está a minha vida. Mas é nesse lugar de incômodo, de movimento, é que o profeta, ele recebeu essa revelação do Senhor, essa convocação, né? Essa exortação do Senhor: tocai, anunciai, porque o dia do Senhor vem e ele está perto. O Senhor não está longe, o Senhor está perto. Mesmo em dias de densas trevas e de pecado, o Senhor está perto, vendo, querendo, desejoso por resgatar e mudar a história dos nossos, amém? Mudar o nosso dia de trevas. Porque Jesus mesmo disse que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No versículo 2 diz: dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas. O que é nuvens de trevas? Nuvens de trevas espessas, não dá para enxergar absolutamente nada. Nada. Como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama brasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. Isso por conta da desobediência do povo, do endurecimento do coração. Havia um exército mau tão poderoso que estava subindo para assolar, como um fogo poderoso, como densas trevas. Mas o Senhor mais para frente, no capítulo 2, o profeta Joel vai dizer: ainda assim agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com choro, com pranto, com jejum. Rasgai o vosso coração e não as vossas roupas. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Deus não estava criando aquele mal todo, não. Nós sabemos que quando a gente não vigia e a gente dá brecha e abre mais brechas e abre mais espaços para o inimigo da nossa alma vir, ele vai vir com autoridade. Ele vai vir porque a gente deu armamento para ele, que a gente deu munição para ele. Então ele vai vir. E era isso que o povo cego, o povo de Israel, eles se vendiam e davam-se, e deixavam-se levar. Isso tem um perigo muito grande, amados. A gente aos poucos se deixar levar pelas atrações desse mundo, pela idolatria de diversas formas. Muitos calculam que idolatria é somente isso ou aquilo, mas são de diversas formas. A gente pode agir com idolatria. Que o Senhor nos salve, amém, nessa noite. Da idolatria, do pecado do nosso coração. Sabe por que eu insisto em falar idolatria? Porque idolatria é tudo aquilo que tira a presença e o lugar de Deus da nossa vida. E nessas más escolhas, o inimigo toma autoridade, ele toma espaço e ele vem poderosamente, assim diz o profeta aqui. Mas o Senhor diz: se vocês se converterem, se vocês se humilharem, não rasgarem vossas roupas, mas de uma forma sincera. Sabe, meus amados irmãos, eu tenho ido para esse lugar e eu tenho experimentado de uma graça tão grande do Senhor em ter intenção de ir para esse lugar de graça, de relacionamento. O Senhor não quer que rasgue veste, o Senhor não quer que grite, que faça, que anuncie que você está fazendo, acontecendo alguma coisa, não. É lá no bastidor, é lá no quarto, é lá no secreto
que é manifestada uma graça que vai vir em público. É essa a manifestação do poder de Deus na nossa vida. E eu tenho experimentado esse lugar. Eu tenho experimentado esse lugar. E não quero de nenhuma forma viver essas brechas, esses lugares, dar espaço para a atuação do inimigo na minha vida, nem na minha casa. Por isso que quando eu percebo, eu já corro para o Senhor, amém? Era assim que Davi fazia. O guerreiro do Senhor sempre corria para a rocha mais alta que ele. Por isso é que o Senhor fala que Davi era um homem segundo o coração do próprio Deus. Porque ele sempre corria. Ele sempre percebia o mal e ele pedia, ele clamava, ele adorava. Ele, Senhor, eu não estou entendendo nada. Os inimigos estão vindo, vão me matar, me destruir. Mas o Senhor, ele começava a declarar a força em Deus que ele tinha e a proteção do Deus de Jacó que ele tinha. E ele morreu fartos de dia. Ele morreu fartos de dias. Um homem guerreiro. A gente teve já minissérie aí da TV falando de Davi. A gente tem a palavra aqui para ler e sabe das guerras que Davi enfrentou e morreu fartos de dias. Aleluia! Diante de uma santidade, num encontro eterno com o Senhor. É isso que você deseja? É isso que o teu coração almeja nessa noite? É morrer fartos de dia. É se encontrar com a eternidade e dizer para o Senhor, valeu a pena permanecer firmes. E é essa trombeta que toca nessa noite. Aleluia. Permaneçam embaixo da nuvem da presença de Deus e sejam guiados pelo fogo. É essa trombeta que toca nessa noite. Eu orei ao Senhor, pedi um direcionamento. E o Senhor constantemente, a começar de mim, a começar do pregador, é que ele vem agindo e ele toca a trombeta anunciando. E o Senhor diz nessa noite, é necessário, não é preciso, permanecer. Se o Senhor te chamou, permaneça fiel. Aconteça o que acontecer, permaneça. Haverá dias em que nosso coração, nossa vida vai estar sobre cacos. Mas recolhe eles e leva para o altar do Senhor. Fala, Senhor, eu ainda não alcancei a postura de varoa perfeita e nem de varão perfeito, mas estou aqui entregando os cacos, os pedaços da minha vida nas tuas mãos. Faz um vaso novo, Senhor. É essa oração que o meu coração tem feito. É essa oração, é nesse lugar de rendição, como um vaso que muitas das vezes se sente quebrado. Aí a gente vem e deseja entregar para quem? É para o oleiro, porque ele faz de novo. Ele tem poder de fazer de novo. Se você se sente um vaso quebrado, um vaso em pedaços, ou trincado, o Senhor deseja deitar um renovo sobre nossas vidas. E não é num vaso quebrado nem trincado, é um vaso feito de novo. E o Senhor está desejoso por nos encontrar perseverantes nesse lugar em que a gente fez aliança. Aliança no altar de continuar, permanecer debaixo da nuvem do fogo que nos guia, amém? Nós vamos lá para Êxodo capítulo 13. Você já deve ter aí uma noção sobre, quando eu disse sobre nuvem e sobre fogo, você já deve ter aí na sua mente já lembrado que quando o povo saiu da situação de escravo, Deus fez uma promessa de guiar esse povo. E não era pelo jardim, não era por um lugar tranquilo e suave, não. Qual era o caminho que Deus traçaria até Canaã para o povo liberto do Egito? O povo dele, o povo de Israel, era pelo deserto. E caminhar, a jornada pelo deserto não seria nada fácil. Porque dizem as pesquisas científicas, e elas são verdadeiras, que no deserto, durante o dia, faz um calor de mais de 45 graus. E à noite um frio terrível de grau negativo. E o nosso Deus, que é Pai verdadeiro, amém? Sabendo dessas necessidades, de ter tirado o povo da escravidão e falar, o povo é precioso para mim. Eu vou cuidar desse povo, é assim que o Senhor faz conosco. Ele prepara uma nuvem para nos proteger do sol, do calor, da fadiga. Existem pesquisas científicas de quando
a gente ou um ser humano está sob um calor intenso, ele começa a ficar com uma fadiga terrível, falta de ar, começa até a ter alusões, né? Ele começa a ver coisas, a ter vertigem, o seu corpo começa a transpirar demais, sabe? Existe um ponto de exaustão que pode até ocasionar a morte de uma pessoa exposta a um calor terrível. Mas a palavra fiel do Senhor, quando a gente permanece, a palavra é: quando passares pelo fogo, ele não arderá em ti. E é assim que a nuvem de glória andava com aquele povo. E nós estamos aqui porque fomos tirados do poder das trevas, da escravidão do pecado. E há uma nuvem hoje que caminha conosco, amém, igreja? Há uma nuvem de glória que vem trazendo alívio no nosso dia a dia. Vem trazendo restauração na nossa saúde, na nossa mente. Vem trazendo suavidade, vem trazendo proteção. A força protetora do próprio Deus é conosco na nuvem de glória. A nuvem na palavra de Deus, por diversas vezes, ela é manifesta em poder. E é debaixo dessa nuvem que nós precisamos permanecer. Nós precisamos ficar embaixo dessa nuvem. É uma nuvem protetora. Porque se a gente sair debaixo dessa nuvem protetora do Senhor, queridos, nós não suportaremos, como eu disse. As lutas são terríveis. O inimigo da nossa alma, ele é indesistível. Mas há um que é mais poderoso que ele. Há um que luta por nós diariamente. Diz: permaneça no meu amor. Não desista da obra que eu tenho na sua vida. É eu que te levanto e eu que te deixo e permaneço você de pé. Eu que te sustento. E em Êxodo capítulo 13, Deus diz, a partir do versículo 17, Deus guia o povo pelo caminho. E esse mesmo Deus nessa noite está tocando trombeta dizendo: eu sou com você. Mas tem uma condição: eu sou contigo, mas se você permanecer no meu caminho. Capítulo 13 de Êxodo, versículos 21 e 22. Aleluia! Ó Senhor, nos faça permanecer debaixo da tua proteção, Pai, da tua nuvem de glória. Versículo 21 diz: e o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, mas de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. É como a canção: ó, nunca me deixou, nem quando bem e nem quando mal. Olha o que o verso diz: nunca tirou de diante da face do povo. Quantas das vezes a gente se vê prostrado e a gente pergunta: Senhor, onde o Senhor está? Senhor, vem em minha direção, em meu auxílio. Ou até mesmo, não é sobre nós, mas sobre alguém que amamos: Senhor, Pai, vem correndo em direção a essa pessoa. Pois o Senhor nunca tirou o teu cuidado. O Senhor nunca tirou a tua proteção de sobre mim e sobre aqueles que amam e intercedo, amém? O Senhor nunca tirou a nuvem de glória, isso é promessa. O Senhor está com a sua nuvem sobre nós, igreja. A nuvem e a coluna de fogo à noite é uma representação da presença protetora e orientadora, luminosa de Deus para o povo de Israel. Quem é povo de Israel aqui? Aleluia! Durante a sua jornada pelo deserto, a sua saída, houve essa representação. Eu disse sobre a nuvem, mas a coluna de fogo os aquecia de noite. Isso é maravilhoso. Quando existe baixa queda de temperatura, o nosso corpo sofre, não sofre? Nós aqui sofremos quando cai às vezes 8 graus, assim, de repente no final da tarde a gente fala: uou! Tem 30 graus de tarde, daqui a pouco já está 15.
no final da tarde para a noite, 13, a gente fala: Jesus, protege o meu corpo, Senhor, que haja corpo físico para suportar. Agora, vamos imaginar o povo no deserto, a mais de 45 graus de dia e graus negativos de noite. Mas havia uma coluna de fogo para iluminar, para cuidar, para aquecer. Glória a Deus. E a palavra diz que a roupa não gastava, o sapato não gastava. Havia um cuidado sobrenatural de Deus. Essa coluna de fogo, essa nuvem de glória, ela mostrava a direção, ela orientava. E quando a gente está sujeito à mão, né? Quando a gente está em sujeição à presença, à glória do Senhor, à mão do Senhor, Ele vem com justiça sobre nós. Você crê assim? Ele vem cuidando de nós em todas as áreas. Glória a Deus. Como eu disse, o fogo protegia do frio extremo. Tudo que era extremo naquela época, o Senhor protegia o povo. Porque o mesmo Deus que livrou da escravidão é o mesmo que vai guiar. É o mesmo que guiou o povo. Ele guiou. O Senhor já sabia o final? Já. Mas Ele é fiel e por amor ao nome dEle, Ele fez cumprir a proteção que Ele prometeu. Amém? E o povo saiu do Egito, não foi para se dar bem, ter sucesso, fama e tal. Não, foi por um motivo. Foi por um único motivo que o povo saiu da escravidão. Foi para adorar no deserto. Será que no deserto a gente adora? Será que mesmo no deserto, sentindo extremos impactos no nosso corpo e na nossa mente, a gente continua adorando? Às vezes não é verdade? A gente tem que reconhecer que a gente é falho. Mas quando a gente reconhece esse lugar de fragilidade, para onde a gente corre? É para a presença de Deus, é gritar: socorro, Pai, eu clamo por Ti, eu clamo pela Tua intervenção, eu clamo pelo Teu consolo, pela força, pela nuvem, pela glória. Aleluia, por aquecer a minha alma. De dia a nuvem dava sombra e guiava o povo. As trombetas também serviam de toque nesse momento, nesse tempo, para convocar o povo, para direcionar o povo. Mas não só trombetas tocavam, mas a nuvem também direcionava. Ou quando a nuvem parava, era para o povo parar, levantar acampamento, as tendas e ficar ali por um tempo. E eu quero dizer para os meus amados irmãos, quando a gente está sob a nuvem, embaixo dessa nuvem de glória, da presença de Deus, a gente recebe direção para o que a gente tem que fazer. Se é para parar, para. Se é para calar, precisa calar. Se é para falar, a gente recebe ousadia pelo Espírito Santo para falar aquilo que precisa ser falado. Se é para ir, Senhor, o Senhor está comigo e eu vou na força do Senhor. Se é para recuar, eu não vou me sentir humilhado. Eu vou recuar, porque o Senhor vai me exaltar. Mas é no tempo do Senhor e na hora dEle. E é esse o propósito de estarmos embaixo da nuvem de direção do Senhor. À noite o fogo fornecia luz, calor, como eu disse, proteção. E não era só no corpo físico deles. Sabe o que mais essa coluna de fogo fazia de noite? Espantava animais que poderiam matar eles. Porque no deserto existem vários tipos de bicho que seria mortal para eles, como escorpiões, aranhas, bichos, sei lá, nem pesquisei muito sobre isso, mas existia assim bichos terríveis que poderiam, exatamente, cobras venenosas que poderiam picá-los. Mas o fogo do Senhor, o fogo e a presença na coluna de fogo os protegia desses bichos, desses animais. Aleluia! Permitindo a jornada deles a qualquer momento. Mas quando eu digo a jornada permanecer a qualquer momento, é que nós não estamos parados, amém? A gente não pode ficar parado. A gente mesmo esperando, a gente está trabalhando. Porque nós temos um Deus que Ele não para, Ele trabalha para aqueles que esperam nele, mas daqueles que continuam no caminho e na jornada. Então sempre é tempo de se movimentar, sempre é tempo de se mover no toque de buzina do Senhor.
Sempre há uma direção, a buzina está sempre tocando. E hoje a buzina, as trombetas é a palavra de Deus. O salmista mesmo diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É ela quem nos direciona. A nuvem também indicava quando deveriam partir e permanecer acampados, simbolizando a completa dependência do povo em relação a Deus. Você é dependente de Deus? Amém. Você consegue levantar suas mãos e dizer: Pai, eu sou dependente do Senhor? Aleluia! Nuvem e fogo são sinais da presença de Deus com o seu povo, mostrando que Ele estava com eles e Deus está conosco. A nuvem e o fogo servem de orientação para nós, o seu povo, no nosso caminho, na nossa jornada. A nuvem e o fogo representam proteção do calor intenso, do perigo dos animais e do extremo frio. A nuvem e o fogo são sinais para a viagem. A nuvem indicava o movimento do acampamento. Israel só partia quando a coluna se levantava e ficava acampado onde a nuvem parava. Manifestações temporárias do poder de Deus aconteceu naquele tempo, mas com o propósito de guiar Israel. Então eu quero dizer aqui, deixar bem claro nessa palavra, que o propósito maior e a intenção de Deus é nos guiar. E bem-aventurado, abençoado quando nós escolhemos estar debaixo dessa direção. Porque quando a gente não está e não quer e é resistente a essa direção, a gente só sofre, a gente só se frustra, a gente só se entristece, a gente só vive ansioso, perturbado, e o que será, o que será, e o que será? A gente só fica nesse lugar de ansiedade, de inquietação. Mas é preciso ir para debaixo dessa nuvem, dessa coluna de glória na nossa vida, para receber direção, para receber calma, para receber paz no nosso espírito. Eu quero dizer, amada igreja, após Jesus manifestado aqui na terra, ter morrido, ter ressuscitado, nós, o seu povo, recebemos uma manifestação nova na nossa vida. Essa nuvem de glória e esse fogo como coluna hoje é o Espírito Santo na nossa vida, amém, igreja? É o Espírito Santo. Quando Cristo subiu ao céu, quando voltou ao Pai, Ele nos deixou esse direcionamento representado na nuvem, no fogo. É a presença do Espírito Santo dentro de nós. É esse Espírito que nos oferece orientação ainda mais íntima do que somente ver uma nuvem se movendo ou uma coluna de fogo aquecendo o povo. Existe uma intimidade muito maior, muito mais completa na manifestação do Espírito do que os sinais externos de apenas uma nuvem e uma coluna de fogo. Há uma manifestação dentro de nós pelo poder da força do Espírito Santo. E eu quero ler com a igreja Atos capítulo 17, versículo 28. A manifestação do Espírito Santo nos nossos dias nos faz mais forte. Ainda que para o vizinho não pareça, mas há um Deus que nos sustenta dia após dia numa rotina simples e comum. Há um Deus que nos guia numa rotina simples e comum e nos faz assentar com os príncipes do seu povo. É nesse lugar que eu quero ficar. É nesse lugar que o Senhor convoca a igreja e toca a trombeta hoje para ficar. E o que nos diz a palavra de Deus nesse verso? Porque nele vivemos. É necessário permanecer para vivermos, e é nele que vivemos e nos... a gente não está falando de movimento, de direção, de orientação. E quem nos move? Quem nos deu a vida? É o próprio Deus. É pelo Espírito hoje manifestado em nós que nós podemos receber vida e vida com abundância e viver para a honra e glória do Senhor. É nele, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. A vida é preciosa e foi dada por Deus, amém, igreja? Não é pra gente viver de qualquer jeito. Não é pra gente viver no ordinário. Qualquer coisa serve, qualquer direção tá bom. Não, se eu quero ir pra Bahia, eu vou pegar um avião pra África. Não, eu preciso adentrar um avião específico pra Bahia. Se o mundo fala pra mim que todos os caminhos levam a Deus e que toda manifestação de fé leva a Deus, isso não é verdade. A palavra nos libertou e nos liberta dia após dia. Onde João diz: e conhecereis a verdade te libertará, nos libertará.
Então nele vivemos e nos movemos e existimos. Como também alguns dos vossos poetas disseram, pois dele também somos geração. Em Romanos capítulo 14, versículo 8, diz que quer vivamos, quer morramos, nós somos de quem? O que nos move hoje, igreja, é a presença de Deus. Na nossa vida hoje, além de sinais que o povo lá no deserto viu numa nuvem e numa coluna, hoje o Espírito nos guia. E é na motivação desse Espírito é que nós nos movemos, é que nós existimos, é que nós percebemos a preciosidade da nossa vida. É por isso que nós damos honra e louvor ao nome do Senhor. É por isso que nós não queremos ser mau exemplo para as pessoas. É por isso que nós não queremos e nós pensamos, peraí, se eu fazer isso eu vou agir com mau testemunho. Eu não vou glorificar o Senhor porque a vida é preciosa e foi dada por Deus a mim. E eu preciso gerar bons frutos. Eu preciso levar o nome do Senhor Jesus. Eu preciso levar alegria, consolo, orientação. Pois nele eu existo, eu me movo. Pois nele eu tenho hoje sentido da minha vida. Porque uma vida sem ser orientada pelo Espírito Santo é somente uma vida que não tem sentido, vegeta, não tem razão de existência. Mas nós que estamos aqui, nós percebemos, por isso é que nós viemos a essa casa, que nós nos movemos e existimos, nós vivemos porque vivemos nele. E a palavra diz que dele e para ele são todas as coisas. Olha o que a palavra diz, leia comigo. Pois se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, quer morramos, somos do Senhor. Glória a Deus. Há louvor na nossa vida e na nossa morte. Porque a morte é só um instrumento para nos entregar para Deus. Amém, igreja? Amém, Jesus. Porque o Senhor Jesus venceu a morte na cruz. A presença de Deus em nós nos direciona, nos leva a obedecer, a permanecer. Ela nos santifica, ela nos faz sensíveis ao chamado da eternidade de Cristo em nós. Que a gente esteja muito atento a isso. Tem gente com um olhar muito nessa vida aqui nessa terra. Tem gente muito amedrontada com tudo que está acontecendo. Mas a eternidade está guardada aqui. Quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor. Não é isso que aconteceu com o jovem Charlie nos Estados Unidos? Ele estava vivendo, anunciando bons valores de um Deus que é vida e vida com abundância. Mas não teve compreensão de boa parte do mundo. Não teve, não está tendo, mas a palavra ela se cumpre. E eu ouvi um pregador da palavra de Deus esses dias dizendo: que lugar a gente vai ficar nos dias de hoje? Nós vamos nos alegrar pelo cumprimento da palavra de Deus ou a gente vai se encolher pelo medo? Por aquilo que parece avançar contra nós e é mais poderoso que nós e a gente se sente aflito o tempo inteiro. Ansioso, amedrontado, enrijecido, escondido. Qual lugar a gente vai ficar? Se alegrar no Senhor pelo cumprimento da sua palavra, é nesse lugar que eu quero ficar. E você? Amém. Por isso João capítulo 15, versículos 4 e 5 diz sobre um apelo. Que é o apelo que lá desde o início o Senhor me deu como direcionamento e está dando na minha vida e aqui para proclamar aos irmãos: permaneçam em mim. É necessário permanecer, mas em Jesus. Porque se a gente permanecer nas nossas razões, nas nossas próprias faculdades mentais, nos nossos certificados, rotinas, nas nossas habilidades e autoridade por rotina daquilo que fazemos sempre, a gente vai se frustrar uma hora ou outra, a gente vai se entristecer, a gente vai se aborrecer porque as pessoas não vão reconhecer o nosso valor, porque a gente vai dedicar tudo e a gente não vai ser reconhecido. Mas se a gente estiver debruçado, entregando conforme as nossas forças, tudo no altar, no trabalho do dia a dia, quem vai nos honrar? É o Senhor. Por isso o apelo de João capítulo 15, versículos 4 e 5 diz: permaneçam em mim, disse Jesus. O que diz aí? Permanecei em mim
E eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. 5. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Glória a Deus. Amém? Entenderam por que estar debaixo e sujeição ao poder de Deus em nós? Porque nós recebemos o seu amor, nós recebemos o seu respirar. Nele nós vivemos, nós existimos, nós nos movemos. Nós deixaremos na nossa ausência, igreja. Não é só na nossa existência, não. Nós deixaremos na nossa ausência um legado de alguém que amou intensamente a Deus, a Jesus, honrou o seu nome, marcou com amor as vidas por onde passou. É esses os frutos que a gente vai deixar, é um legado. Nosso legado, a nossa história não vai ser apagada, porque a gente foi orientado, porque a gente estava em movimento de obediência, em permanência, gerando frutos, permanecendo nele, porque ele nos escolheu. A palavra diz que não foi nós que escolhemos a Cristo, mas ele nos escolheu. Por isso, nós vamos ser frutíferos, nós vamos ser produtivos, igreja, em nome de Jesus. Continue, permaneça, não desista, porque esse é o lugar de dupla honra na presença de Deus. Levante-se do seu lugar nessa noite. Você que pode, claro. Você vai orar comigo pedindo ao Senhor força para você permanecer na presença de Deus e gerando fruto, sendo produtivo. Não é permanecer do mesmo jeito, mas andar em novidade de vida. Estou pedindo ao Senhor uma coragem para fazer além do que eu tenho feito, e que essa seja a sua oração nessa noite. Você pode começar a orar aí do seu lugar, dizendo: Senhor, eu reconheço que sem o Senhor eu nada sou e nada posso fazer na minha vida. Ah, Pai, eu reconheço com a tua igreja, Pai, que eu sem a tua presença eu não sou nada. Eu não consigo nem respirar, porque o respirar foi dado por ti, o fôlego de vida foi dado por ti, Pai querido. E sem a tua presença, sem permanecer nessa presença, ah, Senhor, eu não chego a lugar nenhum, Pai amado, eu não consigo nada. Eu caminho, Senhor amado, em cima de frustrações, ansiedades, tristezas, opressão. Ah, Senhor, mas eu quero permanecer nesse lugar de fidelidade, de obediência, sendo orientada pelo Senhor, sendo dirigida pelo teu Santo Espírito. Ah, Santo Espírito do Senhor, venha nos forjar com uma coragem sobrenatural. Venha nos limpar, Senhor, com teu sangue, de dentro para fora, Senhor Jesus Cristo. Venha, Senhor, nos limpar, e que possamos, Senhor, assim estar ligados, enxertados na videira, permanecer fiéis a ti, para assim ser produtivos, Senhor. Vencer o mal desse mundo, vencer as distrações, vencer tudo aquilo, Pai amado, que insiste em nos afastar da tua presença. Ah, Senhor, nos faz, Senhor, indesistíveis de poder permanecer na tua presença, Senhor. Ah, Pai, nos ajuda na jornada, na caminhada. Pai, nos ajuda a não sermos, Senhor, murmuradores, medrosos. Ah, Pai querido, escondidos numa caverna, tímidos, porque os tímidos não herdarão o teu reino, Senhor. Mas venha trazer uma coragem sobrenatural na vida do teu povo, na vida dos teus filhos. Ah, Pai, continua cuidando de cada um dos seus nessa noite. Venha, Senhor, falar no dia a dia deles. Venha, Senhor, atrair, Pai amado, o coração do teu povo para a tua presença. É nesse lugar, Pai, que nós não queremos sair, Pai, em dia nenhum, em hipótese nenhuma. Nós necessitamos, Pai, desses dias maus de trevas. Ah, Senhor, necessitamos, Senhor, permanecer nesse lugar. E nós temos certeza, Pai, que nós sairemos na tua presença renovados. Toda vez, Pai amado, que nós queremos um relacionamento, que nós somos intencionais em querer relacionamento com o Senhor, Pai querido. Venha, Senhor, venha transformar-nos dia após dia. Venha nos ajudar a ser obedientes
Ti, Senhor, a permanecer nesse lugar, onde o Senhor vem e nos honra, onde o Senhor vem e nos livra, onde o Senhor vem e nos purifica, nos perdoa, nos santifica, nos lava no sangue precioso do Senhor, Pai. Nós te agradecemos, Pai, pelas trombetas que têm sido tocadas, Senhor. Ai, mais uma trombeta foi anunciada nessa noite, para que venhamos, Senhor, a permanecer na Tua presença. Ah, Senhor, venha nos guardar, guardar as famílias aqui representadas, Senhor. Ah, Jesus, venha nos ajudar a anunciar o Teu reino, Pai, a deixar um legado de fidelidade. Ah, Senhor, assim como o Teu Filho partiu esses dias para a glória do Senhor, deixando um legado, Senhor, deixando uma história. Ah, Jesus, de anunciar os valores do reino, os valores da vida, os valores da família. Ah, Senhor, em um mundo de incompreensão, de frieza. Ah, Senhor, aquece os corações, salva as vidas, traga, Senhor, verdadeiro arrependimento, Senhor. Ah, Pai querido, nós nos alegramos em Ti, Senhor, por esse alerta de permanecer em Ti nessa noite, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, nós